Hoje temos a satisfação de receber o nosso irmão Rosélio para falar para a gente. Com certeza vai falar aquilo que precisamos ouvir. Fique à vontade. Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus possa permanecer conosco, para que a gente possa fazer os estudos. E como diz um companheiro antigo da Lídia Espírita, quando a gente fala, o primeiro a ouvir é quem está falando, né? Então tudo aquilo que eu falar aqui hoje serve primeiramente para mim, porque o ouvido está mais perto da boca, né? Então todos nós somos aprendizes do Evangelho, né? Jesus, o nosso mestre. Gostaria de agradecer à direção da casa por ter nos convidado para fazer o estudo. Sempre é uma alegria muito grande estar aqui na Casa Espírita de Dores do Rio Preto, que já é a nossa família, né? Sempre que a gente vem aqui, o acolhimento que a gente sente é o acolhimento de família. E isso é uma das belezas da gente iniciar o trabalho espírita, né? Quando a gente começa a visitar as casas, a visitar os irmãos, a gente vai aumentando o nosso ciclo de amizade, né? Então a gente vai, de certa maneira, largando a nossa família, né? A gente vai encontrando irmãos ou reencontrando irmãos, e aí a gente vai vendo realmente aquilo que o Livro dos Espíritos fala sobre o que é a felicidade, né? Que um dos quesitos da felicidade é a alegria de estar entre os amigos, é a alegria em estar entre os irmãos, entre os corações que nos afinizam. Então gostaria de agradecer muito a oportunidade e vamos estudar hoje com o tema proposto, né? Como foi sugerido ao nosso irmão Luciano, nós vamos falar sobre a paz interior. Paz interior é um tema que sempre foi atual e hoje na sociedade moderna a gente percebe que é muito necessário, tem sido muito buscado pelas pessoas, porém nem sempre buscado com a metodologia correta, com a forma que realmente pode trazer esse estado de bem-estar psicológico, emocional, físico e espiritual, que é a fonte de todos os bem-estares. Então, quando a gente fala de paz interior, nós colocamos como subtítulo Desafios e Soluções. Porque, a princípio, nós percebemos que o Espiritismo nos fala que aqui na Terra não se dá para vivenciar uma paz completa, uma plenitude, porque o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, está passando por um período de transição, onde vai adentrar a categoria, na linguagem kardeciana, de mundo de regeneração, porém nós ainda temos muitas dores. O planeta ainda vivencia muitas dores, muitos sofrimentos, muitas guerras, muitas fomes. Nós percebemos ainda o ser humano engateando no conhecimento espiritual e na sabedoria de se viver, principalmente de se conviver. Então nós vamos trazendo aqui alguns nortes, alguns caminhos que todos nós podemos tomar, que podemos trilhar, para que a gente adquira essa paz interior possível aqui na Terra, dentro da relatividade do mundo em que nós vivemos. O mundo da matéria é um mundo instável, como a gente sabe. Esse plano que a gente vive aqui é um plano que está o tempo todo mudando. E essa instabilidade da própria natureza da matéria, muitas vezes nos trazem sofrimento. E aí nós vamos analisar quando é que isso acontece. Conhecendo as causas dos sofrimentos, nós podemos empreender atitudes para podermos libertar desses sofrimentos. E eu tirei praticamente todo o estudo do nosso livro básico da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Tirei todo em cima de questões do Livro dos Espíritos, porque nós consideramos que esse livro aqui é um livro norte, é um livro basilar do Espiritismo. Logicamente, meus irmãos, o Espiritismo ele não tem livros sagrados, porque o Espiritismo ele tem o seu aspecto religioso, mas ele é ciência também.
ele tem o seu aspecto racional e científico. Então, quando a gente pega a codificação de Allan Kardec, que são os 5 livros básicos, eles servem como referências para nós, referências através das quais nós iremos entender as leis divinas. Mas na questão 621 do próprio Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos onde está escrita a lei de Deus, subentendendo estaria perguntando assim, será que está no livro? Será que está na pedra? Onde está escrita a lei de Deus? E nós já sabemos qual é a resposta que os Espíritos dão. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Essa é a resposta dos benfeitores, mensageiros de Jesus. Na consciência do próprio homem, na consciência das próprias criaturas. Então, todas as leis que nós estudamos no Espiritismo são leis naturais que estão em toda parte. Os livros servem para a gente estudar e compreender essas leis através da teorização, mas principalmente através da prática, da vivência lá fora daquilo que a gente lê. Aí realmente a gente vai perceber que o Espiritismo é a verdade. Quando a gente começa a observar a vida, a nossa própria vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor, e a gente vai percebendo que existem leis que regem o mundo moral, assim como existem leis que regem o mundo físico. Então, o Livro dos Espíritos é um livro denso, é um livro muito profundo, é um livro que traz toda a filosofia espírita sintetizada nele. Em 1857, quando Allan Kardec publicou esse livro lá na França, nós consideramos que foi um marco na história do espiritualismo, porque o Espiritismo nos dá uma condição de fazer conexões com várias filosofias diferentes, religiões diferentes, áreas do conhecimento diferentes, e perceber que tudo, de certa maneira, fala da mesma coisa, porém usando linguagens diferentes. Então nós somos muito gratos ao Allan Kardec por ter trazido essa obra-prima, por ter propiciado que os espíritos trouxessem essas mensagens. Então fizemos o estudo sobre a paz interior, todo em cima do Livro dos Espíritos. A primeira questão que nós vimos é a questão 920, que está na parte 4 do Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, ou 4 livros. E nessa 4ª parte, ele está falando sobre a felicidade e a infelicidade relativas. E aí eu vou pedir licença para eu ler um trecho aqui, para a gente compreender e aprofundar na interpretação do que os Espíritos estão dizendo. Allan Kardec pergunta aos benfeitores: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Aí os benfeitores respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Aí Allan Kardec continua perguntando: concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada? É o nosso irmão que está tossindo ali, um cachorrinho que entrou aqui. Deixa ele participar aí. Aí Allan Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada? Enquanto isso, se não verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? E os Espíritos respondem: o homem é quase sempre o obreiro, ou seja, a causa da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. E aí Allan Kardec faz um complemento: aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida,
somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que na maioria dos casos elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro, mal, e de consequência em consequência caímos na desgraça. Veja bem o que os Espíritos falam, meus irmãos, que primeiramente nós podemos ter um grau de relativa felicidade aqui na Terra, mesmo sendo um planeta denso, mesmo sendo um plano denso de matéria. Quando a gente fala plano denso, quer dizer que a matéria aqui, ela ainda é muito pesada. Você vê, por exemplo, para a gente se locomover, a gente tem que fazer um esforço físico. Os espíritos se locomovem com muita facilidade, com a força do pensamento. Para a gente se comunicar, a gente tem que fazer o uso da palavra, da articulação. E quase nunca, ou sempre, nós não conseguimos traduzir o que pensamos e sentimos através das palavras. Por mais que as palavras sejam elaboradas, elas nunca conseguem traduzir exatamente o nosso mundo interior. Sempre é um esforço de tradução ali para uma outra pessoa e da mesma forma recíproca. Então tudo aqui na Terra, de certa maneira, é mais difícil. E isso é proposital, para que a gente desenvolva internamente os nossos recursos espirituais, nossos potenciais divinos internos. Porque é um exercício. Nós estamos aqui no exercício. Uma reencarnação de 80, 100 anos é o que perto da eternidade? É apenas uma passagem. É um breve instante. Hoje eu virei para minha... Hoje não, essa semana eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu já estou com 41 anos de idade. Pouco tempo atrás eu tinha 15 anos, 10 anos, brincando na rua lá com o Juliano, jogando bola para lá e para cá. Já estou com 41 anos de idade, não vi o tempo passar. Me sinto um menino ainda. E assim é. Daqui a pouco eu vou estar com 90, 110, porque todos nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Mas o que acontece? A gente percebe que o tempo aqui é um tempo muito passageiro. A gente acha que é muito tempo, mas não é. Nós somos espíritos eternos. Nós estamos no corpo aqui, provisoriamente, para aprender, para viver, para conviver, para lutar, para aprender, para sofrer, para se alegrar. Mas tudo isso perto da eternidade é um breve instante. Então o indivíduo, segundo os benfeitores, quando ele começa a enxergar essa brevidade da existência carnal, ele começa a dar menos importância para os problemas, menos importância para as dificuldades. Então ele passa automaticamente já despertar um bem-estar, uma alegria, porque ele sabe que tudo passa. Chico Xavier, quando estava passando por um problema muito grave, ele socorreu ao mentor espiritual dele, Emmanuel. Falou assim: meu irmão, está muito difícil essa situação, o sofrimento está muito pesado. E Emmanuel falou assim: Chico, escreve lá uma passagem, lá, um papel e cola no seu guarda-roupa, você lê todo dia. Escreve lá: isso também passa. Toda vez que tiver um problema muito grave, olhe para o papel e vê: isso também passa. Tudo passa. Perguntaram a um monge que ficou 30 anos dentro de um monastério meditando. E quando ele saiu, perguntaram a ele assim: monge, o que você aprendeu esse tempo todo em meditação no monastério? Ele falou assim: o que eu aprendi é que tudo na vida é impermanente. Ou seja, a matéria muda o tempo todo. O mundo físico, a gente não precisa de querer que o mundo físico seja sempre a mesma coisa, que ele não vai ser, ele vai mudar. Nós estamos aqui no local, daqui 1000 anos, isso aqui talvez vai ser outra coisa completamente diferente. Essa mesa aqui talvez não vai existir mais. O nosso corpo envelhece e vai caminhando para virar pó. Então tudo vai mudando. Então se a pessoa se apega a questões materiais, ela está se apegando a algo instável. Então ela está plantando sofrimento. Porque ela está colocando o coração em algo que não é eterno. Como é esse apego? Um apego aos bens materiais, por exemplo.
Nada contra termos bens materiais e lutarmos para conseguir. Isso faz parte da vida e é importante. Mas eu estou falando do indivíduo colocar o coração naquilo dali. O indivíduo compra um carro e o coração dele é aquele carro. Se alguém passar e arranhar o carro, que acontece arranhando dentro do indivíduo. Se ele ficar muito apegado ao carro, vai chegar um dia que esse carro pode ser roubado, esse carro vai acabar. E aí? Se o indivíduo ficar muito apegado à casa, é a mesma coisa. Nós percebemos, às vezes, em reunião mediúnica, que o espírito desencarna e não consegue sair da própria casa. Ele fica ali agarrado. É a minha casa, né? É o meu ambiente aqui. Aí o indivíduo tem que passar por um processo de elucidação para ele perceber que ele não pertence a esse plano aqui mais, que ele tem que seguir caminho para ele continuar a sua evolução. E aí ele tem que promover esse desapego. Nós estamos falando de coisas físicas, né? Carro, casa, bens. Mas existem outros apegos que nos causam muito sofrimento também. Os apegos à imagem. Nós vivemos, meus irmãos, no mundo das imagens, das aparências. Infelizmente, a sociedade vive. Então, existem outros apegos às imagens. A reputação. Aí eu sou o juiz fulano de tal. Aí o sujeito se apega e ele passa a confundir quem ele é com a função que ele exerce provisoriamente. E aí um dia ele vai aposentar. Quando ele vai aposentar, ele não vai saber direito viver. Quantas pessoas que aposentam e desencarnam? Vocês devem conhecer vários. O sujeito aposenta e perde o sentido existencial, porque ele confundia a identidade dele com a função que ele exercia. Aí eu sou o professor, eu sou o juiz, eu sou o doutor, o médico. Tá, mas vai chegar um dia que você vai ter que deixar de ser para a sociedade. E aí é necessário deixar a imagem. Conta-se um caso de um juiz que, quando ele aposentou, ele tinha uma necessidade de todo dia ao fórum sentar na cadeira onde ele trabalhava para ficar lá um pouquinho, pedir um cafezinho para ele beber um café, para ele se sentir juiz. Ele não conseguiu fazer essa desidentificação da pessoa dele com o cargo que ele executava. E isso pode acontecer com qualquer função. Nós não somos os cargos, nós estamos nos cargos e nas funções. Nós somos seres humanos, almas. Mas a pessoa cria uma outra identificação que causa sofrimento também. Identificação familiar. Identificação familiar é a gente também achar que a gente é aquela função dentro da família e carregar isso sempre. Não estou tirando aqui o valor de ser um pai, de ser uma mãe, de ser um filho, uma tia, uma avó. Mas até essas funções também são passageiras. Porque nós reencarnamos como pai, como mãe, como tio, como avó, como branco, como negro, como amarelo, como rico, como pobre. A gente reencarna passando por várias situações diferentes para a gente aproveitar as experiências que essas situações têm para nos oferecer, mas não somos essas situações. Então a mãe cuida a vida toda dos filhos, dedica a vida aos filhos. De repente, por ordem natural da vida, os filhos crescem, se casam e vão para suas casas formar famílias. Aí de repente a mãe abre o olho e não tem ninguém dentro de casa mais para ela cuidar. Aí ela entra em depressão. É a chamada síndrome do ninho vazio. Não sei se vocês já ouviram falar. E acontece muito. 50, 60 anos cuidando ali. E de repente não sabe viver sem aquela função. Eu estou falando isso aqui, eu falo muito naturalmente, porque minha mãe é um ser muito nobre, mas isso aconteceu com a minha mãe. Rossano casou, fui morar, eu casei, fui na minha casa, apesar de todo dia a gente estar na casa dela lá, tomando um cafezinho, mas ela fala com a gente, essa casa está tão vazia. Meu pai desencarnou, né? Essa casa está tão triste. Aí a gente falou, mãe, se a vida está trazendo para a senhora essa situação, procure olhar o lado positivo. Por que será que a vida tirou o pai tão cedo, levou para o plano espiritual, nós casamos, que é natural,
E por que a senhora está aí sozinha? De repente é para a senhora desenvolver uma independência que a senhora não teve. A vida toda a senhora cuidou de nós. De repente agora está na hora da senhora olhar para a senhora mesma. Porque às vezes a vida toda as pessoas cuidam umas das outras, mas não cuidam de si mesmas. Amam os outros, mas não amam a si mesmos. Então tudo é um aprendizado. Então o apego, até nas relações familiares, também pode ser uma causa de um sofrimento. Porque em verdade, meus irmãos, todos nós somos irmãos. Perguntaram a Jesus, quando ele estava dentro de uma casa de um discípulo pregando, e ele estava falando, e de repente chega a mãe e os irmãos dele por lá de fora. E aí eles viram para Jesus e falam assim: mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão aí do lado de fora te procurando. E aí o que Jesus fala? Quem são minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Esses são minha mãe, meus irmãos. Ou seja, Jesus estava conclamando ali a família universal. Ou seja, em verdade, espiritualmente falando, todos nós somos irmãos. Eu sou irmão da minha mãe, sou irmão da minha filha. Nós somos almas que caminhamos juntos em situações diferentes para aprender umas com as outras. Parece que não, mas essa percepção nos dá uma autonomia maior, uma independência maior. E é interessante, meus irmãos, que depois Allan Kardec vai aprofundando essa questão. Na questão 928, ele pergunta assim, na questão 926, desculpa. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Olha bem que interessante essa pergunta. Isso é século XIX. Se a gente pegar hoje o século XXI, a gente vai perceber que isso é mais intenso ainda. Olha a pergunta. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os Espíritos respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vós criais. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se as suas felicidades são todas pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas, o reverso então virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta. Se a suportar com coragem, lembrai-vos destas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Allan Kardec aborda uma coisa aqui que a gente percebe em teóricos atuais, como por exemplo o Dr. Augusto Cury, um psiquiatra, muito voltado para a área da educação, quando ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, SPA. Ele fala que a sociedade, os espíritos dizem, que a sociedade criou necessidades que são necessidades artificiais e não essenciais. Se a gente pegar, por exemplo, eu quando eu tinha os meus 15 anos, 10, 15 anos, eu lembro que em Espero Feliz tinha praticamente uns 5 telefones só. Eram uns telefones grandes, assim, a gente rodava ali, aquilo voltava, a gente discava o número, voltava. Alguns não tinha nem esse negócio para discar. A gente ligava para a telefonista e ela ligava para onde a gente queria. Tinha um hotel montanhês lá que a gente ia lá, pagava lá um preço para poder fazer uma ligação. Ou seja, o telefone era igual a um imóvel, né? Era caríssimo, o preço de um carro. Hoje em dia a gente pega, todo adolescente tem um celular, com internet, com iPhone, né? Com um celular iPhone, eu não entendo muito disso, mas tem os AIs da vida, né? Um iPhone, iPod, iPad. Mas fato é que
a gente percebe que tem pessoas que às vezes, se ficarem sem isso aqui, ficam totalmente desesperadas. Se de repente deu um pane, acabou a luz, acabou a internet, a pessoa fica numa aflição, porque de certa maneira criou um certo vício em estar o tempo todo aqui. Isso é maravilhoso. No meu trabalho eu uso muito a tecnologia, a internet. Isso é bênção divina para facilitar a nossa vida, a nossa comunicação, o nosso trabalho. Porém, o que a gente percebe é que as pessoas hoje em dia estão criando uma necessidade que não é essencial. A necessidade essencial que nós temos é poder respirar. E nós respiramos. Nós temos de graça, pelo menos por enquanto, e abundante. É beber uma água, é se alimentar, é ter uma roupa para vestir, é viver em família. Isso são necessidades essenciais, que todo ser humano precisa. Mas a sociedade criou outras necessidades que passaram na psicologia do ser humano a ser essencial, quando na verdade não é. E quando a pessoa perde esses recursos, a pessoa entra em aflição. Tem um grande ditado de um filósofo que eu acho muito bonito, que fala que o último grau da sabedoria é a simplicidade. É perceber as coisas simples. Perceber a grandiosidade das coisas simples. Madre Teresa de Calcutá falava muito sobre isso. Procure fazer as pequenas coisas de forma grandiosa. E eu percebo que a mente hoje em dia está tão acelerada, as pessoas estão tão aceleradas em busca de sempre buscando alguma coisa, sempre querendo conseguir alguma coisa, que às vezes não percebe coisas simples e belíssimas no jardim da própria casa, uma flor nascendo, um passarinho cantando, uma criança sorrindo, um cachorrinho brincando, apreciar a beleza da natureza, de uma paisagem, apreciar tomar um chá ou um café. São coisas básicas, rotineiras, que às vezes a mente está tão apressada que a pessoa faz tudo isso sem perceber. É interessante que um dia eu trabalho em escola também, e às vezes a escola está um pouco, muito agitada, né? Os alunos, às vezes tem dia que estão muito falantes, né? Então eu tive um dia assim, com muito barulho e tal, eu cheguei em casa meio acelerado. Quando eu desci lá para o consultório para começar a atender, eu percebi que a minha mente estava um pouco acelerada. Falei assim, deixa eu dar uma acalmada aqui, para eu me colocar numa postura adequada para iniciar os atendimentos. E aí comecei a fazer uma meditação, que é uma ferramenta poderosíssima para aquietar a mente e para sentir a vida com mais propriedade. E aí comecei a fazer. É impressionante o poder disso. Quando eu fui aquietando, observando a respiração, sentindo o corpo físico, aquela técnica própria da meditação, eu fui percebendo que os pensamentos foram aquietando, silenciando. E de a pouco eu estava sentindo o meu corpo todo, observando a minha respiração. E aí comecei a perceber um passarinho cantando. Ele já estava cantando, mas eu não estava percebendo, um canário belga. E estava lindo aquele canto daquele canário. Mas eu fui perceber que estava muito bonito quando eu consegui aquietar a minha mente, para eu conseguir prestar atenção. E aí aquele passarinho cantando, a tardinha, depois eu voltei, aí a minha filha chegou. Antes de eu começar a atender, ela estava indo na escola, falou, papai, vim aqui despedir. Eu falei, tudo bem, filha. Ela viu que eu estava de olhos fechados, né? Falou assim, o senhor estava meditando? Eu falei, sim, eu estava meditando, filha. E percebi um negócio muito bonito. Ela falou assim, o que é? Eu percebi que tem um passarinho aqui atrás que canta de uma forma belíssima. Só que só tem uma coisa triste. Ela falou assim, o quê? Eu falei assim, ele está preso. Era um canário belga. O canário belga, para quem entende passarinho, sabe que é um passarinho que ele foi enfraquecido pela civilização. Ele não consegue viver solto. Se soltar, ele não sabe ciscar no chão, então ele morre. Ele é um passarinho que ele só vive preso em gaiola, né? Gerações e gerações preso, ele foi ficando um passarinho fraco. Eu já até tentei soltar canário belga na minha infância, tentar reintroduzir na natureza. Tive alguns avanços e algumas vitórias nessa área, mas o pai ficava bem bravo comigo, que eu abri o viveiro lá. Meu pai adorava passarinho. Mas é uma coisa que a civilização faz, né?
maltratar os nossos bichos, que é muito mais bonito livre. Mas meu pai gostava muito de pássaro e cada um tem o seu hobby. Mas aí eu falei com ela, e a minha filha falou um negócio comigo que me marcou. Ela falou assim: ô pai, mas mesmo ele estando preso, ele canta. E aí eu falei assim: filha, você falou algo tão profundo que talvez nem você mesma saiba o que você falou. O tamanho, a profundidade. Ela sabe, né, na mente infantil dela. Mas isso filosoficamente é muito profundo. Mesmo ele preso, ele canta. Tem um ditado que fala: quem canta os seus males espanta. Cantar indica alegria, indica felicidade. O passarinho, mesmo ele estando preso na gaiola, ele promove uma aceitação daquela situação e mesmo assim ele não deixa de cantar. E aí a gente percebe que a maior prisão que existe não é a prisão externa, é a prisão mental. O indivíduo pode estar onde ele estiver, se ele souber trabalhar a própria mente e a própria consciência, ele pode ser livre, mesmo estando preso externamente. Nelson Mandela, um grande ativista da África do Sul, ele ficou preso durante anos, muitos anos, uma cela estreita. E dizem que ninguém via um homem tão feliz quanto ele, mesmo estando preso ali naquela cela. A gente percebe que a liberdade interior é quando a pessoa consegue enxergar algo além daquilo que os olhos físicos enxergam. É quando o indivíduo ele tem outros horizontes, ele consegue ter uma compreensão mais profunda da vida. Então, às vezes, financeiramente falando, ou relacionalmente falando, o indivíduo pode até não estar numa posição tão confortável. Mas se ele tem um propósito interno, espiritual, ele vai saber que o estado de bem-estar não depende tanto dessas questões externas, mas depende mais do tipo de pensamento que se cultiva durante o dia, do tipo de sentimento que se cultiva durante o dia. Quais são os alimentos que a gente está colocando para dentro da nossa mente que está nos deixando de um jeito ou de outro? Eu, uns tempos atrás, estava acompanhando muito notícias em todas as áreas, mas confesso que eu fui diminuindo isso, porque eu percebi que isso começou a me fazer um pouco de mal. Porque bem você liga no jornal, fica passando tragédia, assassinato, roubo. Não que a gente não tenha que assistir no mínimo um jornal por dia, é importante para a gente ficar antenado do que está acontecendo na sociedade. Mas a gente percebe que a mídia, ela jorra na cabeça das pessoas negatividade. Porque isso dá ibope, as pessoas adoram o negativo. E se a pessoa não tomar cuidado, ela vai se alimentando tanto disso, vai colocando no seu inconsciente tanta informação pessimista, que ela passa a olhar a vida e achar que a vida está um caos. Ela passa a olhar achando que a sociedade está totalmente perdida. Mas a mídia não passa as coisas boas que estão acontecendo. Ela opta por dedicar mais de 90% do seu tempo midiático nas questões negativas. Mas tem muita gente fazendo obras voltadas para o bem. Tem pessoas que estão fazendo caridade no mundo afora. Tem pessoas que estão pesquisando lá nos laboratórios, vacinas. Recebi uma notícia mês passado, que eu vi no jornal, que a AIDS, já estão encontrando a cura para a AIDS. Olha que coisa maravilhosa, uma doença que já matou milhões. Existem pessoas abnegadas, existem pessoas corretas, existem pessoas boas, pessoas que estão se esforçando para fazer o que é o bem, o que é o bom. Então o mundo não é esse caos. Por exemplo, quando se fala em favela, por exemplo, favela da Rocinha, favela do lugar tal, as pessoas pensam o quê quando vem essa palavra? Tráfico, bandidos, violência. Mas se a gente pegar uma favela de alguma cidade grande, 95 ou 99% da população dali são pessoas honestas, que trabalham todo dia, que têm famílias, que vão na luta do dia a dia. Apenas tem 1% ali, mais ou menos, que são traficantes, que fazem mais barulhos
porque são mais ousados, gostam de falar mais alto, de causar mais na sociedade, então fica parecendo que ali só tem bandido. E não. Estou para dizer, meus irmãos, que a maioria das pessoas que estão na Terra estão buscando a felicidade, estão buscando aquilo que é bom. Na verdade, 100% das pessoas estão buscando a felicidade, só que esses que praticam o mal, porque não sabem ainda qual é o caminho, não sabem que esse mal que estão praticando vai voltar para elas mesmas. Mas, de modo geral, a gente percebe que o bem-estar, a paz interior, não tem a ver com a situação externa, mas tem a ver com a situação interna. Tem dia que a pessoa acorda mais triste, tem dia que a pessoa acorda mais alegre, e às vezes isso não depende da situação em que ela está. Existem questões até químicas no cérebro que faz a pessoa ficar mais triste, mais deprimida ou mais alegre. Porque, espiritualmente falando, sempre quando nós agimos na nossa vida, a gente está imprimindo nas leis universais, que estão principalmente dentro da nossa própria consciência, aquelas ações. Então a gente percebe, por exemplo, a questão de pessoas que têm uma propensão à depressão. Tem pessoas que têm uma genética propícia a essa doença. Se isso está na genética, é porque o Espírito trouxe isso para poder trabalhar essa questão. Então, às vezes, a situação externa não é que está causando aquela tristeza, é uma questão mais profunda. E que o trabalho tem que ser de dentro. Tem pessoas que correm tanto para fazer as coisas externas e esquecem de fazer o trabalho e a viagem interior. E aí pode conseguir 1000 coisas externas, mas não vai conseguir a paz que está procurando. Tem um amigo, um grande colega de trabalho, que sempre que eu parava perto dele para conversar, ele estava correndo. Correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá. Eu falei, peraí, rapaz, vamos conversar um pouquinho. Não, rapaz, tem um monte de coisa para fazer e tal. Chegava perto de mim, já estou com um monte de coisa na cabeça, falando. Eu virava para ele e falei assim, rapaz, você tem que dar uma parada. Dá uma respirada, tira um tempo para você. Não, rapaz, não tem tempo para mim não. Meu negócio tem um monte de coisa para fazer. Tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo ali, tem que fazer aquilo ali. E aí foram os anos passando e ele nesse frenesi de estar fazendo. Depois de alguns anos, deu uma dor na coluna dele, que ele teve que ficar deitado e ficou meses sem conseguir mexer direito na cama. O nível de estresse que ele entrou afetou o sistema nervoso dele, que afetou a coluna dele de alguma maneira. Então, ou seja, se ele não quis parar por si só, o corpo o obrigou a parar. Então, quando a gente sente alguma coisa, até fisicamente, é bom prestar atenção o que o corpo está dizendo para a gente. Às vezes o corpo está gritando para a gente dar uma parada, dar uma silenciada, desapegar um pouco da quantidade de atividades, procurar voltar mais para as coisas simples. Às vezes o corpo fala isso para a gente. Uma dor nos rins, uma dor no coração. Então é importante analisar. Eu percebo que o estado de presença traz saúde. Um autor chamado Eckhart Tolle, ele diz que quando a gente está no estado de presença, a gente vê amor para onde nós direcionarmos a nossa visão. Aí eu fico lembrando de Francisco de Assis. Francisco de Assis, em um certo momento, ele teve um despertar muito forte. E ele teve um despertar na vida dele tão forte que ele saía para os campos, ele ficava olhando a natureza. Ele ficava horas olhando os pássaros. Ele pregava para os peixes. Ele conversava com os animais, com as plantas. Chico Xavier conversava com as plantas, com os gatos, com os cachorros que ele tinha. Então, o indivíduo, quando ele está no estado de presença, ele passa a apreciar mais as coisas simples e rotineiras. Aquilo passa a ter um valor para eles, uma intensidade que já traz uma paz interna. Será que a gente, por exemplo, agradece quando a gente acorda pela manhã
e vê aqueles raios de sol entrando pela janela, às vezes a gente nem vê sol. A gente já acorda escovando o dente rapidamente, já engole uma comida e parte para o trabalho. A gente não percebe um sol entrando pela janela. A gente não percebe uma chuva abençoada limpando a atmosfera. A gente não percebe a nossa própria respiração. A gente não sente o nosso corpo. A gente não sente os pés. Será que a gente já sentiu os nossos pés hoje? A sola dos pés? Agora que eu falei, acredito que vários irmãos estão sentindo a sola dos pés e os pés. Mas a gente não presta atenção, né? E a gente já agradece porque tem gente que não tem pé para poder andar. Será que a gente sente as nossas mãos? Se a gente agradece por poder respirar? Uma vez eu fui fazer uma visita a uma senhora, eu e um confrade espírita, que ela estava no balão de oxigênio em casa. Eu vi que ela estava na cama e tinha aquela mangueira, e ia lá atrás no outro cômodo. E aí eu virei o indivíduo que estava lá, o filho dela, e falei assim, isso aqui, ela falou assim, isso aqui é o balão de oxigênio, se parar, ela não consegue mais sobreviver, ela precisa estar funcionando o tempo todo. Pensei na energia elétrica que faz o motor funcionar. Quando eu saí de lá, eu saí agradecendo por poder respirar. Será que a gente presta atenção na respiração? A gente não sente a nossa própria presença. Quando a gente não sente a nossa própria presença, a gente também não consegue sentir a presença do outro que está na nossa frente. A gente não percebe a presença do próprio ambiente. Às vezes eu estou dando aula para alguns alunos e eu vejo que eu estou explicando, o aluno está olhando para mim. Mas às vezes dá para perceber nos olhos, quando a pessoa está bebendo o que você está falando, e quando a pessoa não está ali. E às vezes eu percebo isso nos alunos. E aí eu estou explicando, ele está até parado olhando assim, mas eu vejo nos olhos dele que ele não está ali comigo. A mente dele está em outro lugar. Aí eu faço uma técnica para eu poder ter a certeza disso, né? Eu pego e continuo explicando e chego para cá um pouquinho. Eu chego para cá e ele continua olhando na mesma direção. E aí eu percebo que na verdade ele não estava me enxergando. Ele estava me vendo, mas não estava me enxergando. Ele estava me ouvindo, mas não estava me escutando. Jesus falou isso há 2000 anos. Escutar de verdade é você estar totalmente presente naquele momento. É quando a mente não nos carrega para outro lugar. Percebe como isso acontece com a gente durante o dia. Você está num lugar e a mente te carrega para outro lugar e você fica pensando naquilo que aconteceu lá na casa, no trabalho, e você perde aquele instante. Daí a pouco a sua mente te leva para outro lugar. Porque a casa espírita, é assim como todos os templos religiosos sérios, são abençoados. Porque nos exercitam a presença. A atmosfera calma, tranquila, faz a gente ficar mais presente. O excesso de barulho na sociedade faz as pessoas ficarem fora de si mesmas. Não sentindo o corpo, não sentindo a presença, não sentindo o ambiente. Então as pessoas conversam com as outras sem reconhecer as outras. Conversam, mas não se comunicam. Às vezes eu paro com uma pessoa na rua, eu vejo nos olhos da pessoa que ela não está ali totalmente presente. Ô, Sérgio, como é que tá? Tudo bem? Ah, pois é. Aí fala alguma coisa mecanicamente e já parte. Às vezes isso acontece com a gente também. Não estou falando que às vezes quando a gente está com pressa que a gente não tem que fazer isso. Sim, porque nós temos compromisso. Mas às vezes a pessoa fica o dia inteiro assim. Às vezes você vê aquele mundo de gente em um determinado lugar conversando, mas você percebe que aquela conversa ali não é uma conversa profunda, não é uma conversa aberta, são conversas superficiais. Falando sobre as coisas externas, mas dificilmente quase ninguém fala as coisas de dentro, porque as pessoas não estão sentindo a si mesmas. Então, pelo que eu percebo, meus irmãos, a paz interna que a gente pode alcançar, ela começa no momento que nós olhamos para dentro. Nós fazemos o caminho, como está na questão 625 desse livro. Qual é o caminho mais prático para se evoluir, para se alcançar a vida eterna? E aí os Espíritos falam, o sábio da antiguidade falou disso. Desculpa, essa questão 625 é sobre Jesus, né? Qual o modelo e guia para nós é o sábio Jesus? É uma outra questão que eu não estou lembrado o nome.
Mas os Espíritos falam que o caminho mais prático é o caminho do autoconhecimento. Eles dizem, o sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é a gente reconhecer a nós mesmos, não julgando a gente, cobrando a gente mesmo. Não é autocobrança, não é autojulgamento, não. É reconhecimento, sentir a nós mesmos, sentir as nossas emoções, aceitar as nossas emoções, nossos pensamentos, promover um auto-perdão. Nós temos que nos perdoar, porque nós somos seres imperfeitos, e é natural que a gente caia, mas é importante que a gente levante. Então, se perdoar também. Quando a gente se perdoa, a gente perdoa o outro também de forma mais fácil. Então, vai reconhecendo, vai trazendo esse estado de presença. O amor é a principal lei da vida. É a base de todas as leis do universo, é o amor. E esse amor ele tem que começar internamente. Nós temos que nos amar. Nós temos que gostar de nós, de quem nós somos. E aí trabalhar para ir melhorando devagar, respeitando o nosso ritmo. A natureza não dá saltos. Tudo é gradativo. Essa questão do amor, nós temos às vezes algumas histórias que nos trazem uma mensagem muito grande. E no livro psicografado por Chico Xavier, pelo irmão X, é um livro chamado Luz Acima. Ele conta uma história de Pedro, quando iniciou aquele trabalho da Casa do Caminho. Jesus já havia sido crucificado, já havia acontecido aquele fenômeno da Pentecostes, e o Pedro iniciou, junto aos outros discípulos de Jesus, aquele trabalho assistencial evangélico de acolher pessoas necessitadas naquilo que ele chamou de a Casa do Caminho. Era uma casa espírita da época, vamos dizer assim, uma casa de ajuda, de acolhimento. E a Casa do Caminho acolhia todas as pessoas, independentemente do que a pessoa estava sentindo. Só que geralmente, quando as pessoas iam para ser acolhidas, as pessoas iam com humildade, iam buscando algum tipo de reconforto. E aí é bem mais fácil a gente acolher e fazer a caridade com quem está buscando a caridade, com quem está se colocando numa posição de aprendiz. Só que chegou uma mulher que tinha sido lá apedrejada, e eu estou narrando aqui com as minhas palavras a história. Porque ela era uma mulher da vida, e naquela época os judeus tacavam pedra mesmo, e era com a intenção até de matar. Então chega a mulher lá com sangue nas vestes, toda suada, toda espanelhada, toda descabelada, mas gritando, falando alto, questionando, mas querendo entrar na casa para receber ajuda. Mas de uma forma assim bem abrupta, né, e tal, a ponto das mulheres que estavam trabalhando lá ficarem espantadas, né, com aquele jeito todo, né, espalhafatoso da mulher. E aí Pedro, que era o coordenador da casa, o apóstolo Pedro, ele ficou receoso de receber aquela mulher, porque ele ficou ali em dúvida de que se aquilo ali ia perturbar os trabalhos da casa, os trabalhos ali da instituição evangélica primitiva. E nessa dúvida se recebia a mulher ou não, ele recorreu à oração. Sempre quando nós estamos em dúvida, alguma coisa é importante a gente recorrer à oração, à meditação, silenciar a mente para ouvir a voz dos mentores espirituais ou a voz da nossa própria consciência profunda. E Pedro foi para um cômodo à parte, o pessoal tudo esperando a decisão que ele ia tomar. Ele se recolheu e orou bem intensamente a Jesus. E orou e falou assim: mestre, vem nos auxiliar, porque o Senhor não está aqui. O Senhor não está aqui para nos dar diretrizes e eu não sei o que fazer. E Pedro orou chorando realmente, com sentimento de aprendiz naquele momento. Quando ele olha para frente, ele vê aquele ser iluminado aparecendo diante das suas vistas. Jesus. Jesus se aproxima e vira para Pedro e fala assim: Pedro, o que há? Logicamente ele já sabia. Aí Pedro já vai direto no assunto, falando, narra a história e falando que estava em dúvida que se deveria recolher aquela mulher ou não,
devido ao nível de desajustamento, desequilíbrio que ela estava. Aí Jesus fala assim: Pedro, eu vim para os doentes e não para os sãos. E aí Pedro fala assim: mas mestre, eu vou fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos recolher a ponto para julgá-la? E Jesus fala assim: não, para isso o mundo já está cheio de juízes. Mas mestre, então nós vamos recolher para fazer o quê? Para ela perceber a vida que ela está tendo, as consequências disso. Aí Jesus fala assim: Pedro, também não. Para isso já tem as pessoas da rua que adoram falar mal das pessoas, de má vida e tal. Isso já está cheio. Então, assim, Jesus, então nós vamos mostrar para ela que essa vida, onde isso vai chegar, se ela continuar assim, quais serão as consequências futuras. Assim, Pedro, isso aí também, os espíritos perseguidores já estão no encalço dela para poder dizer isso para ela e fazer ela sofrer. E aí Pedro, em pranto copioso, vira para Jesus e fala assim: mestre, então, vou seguir as suas instruções. E aí Jesus dá um abraço em Pedro, limpa as lágrimas dele, e Pedro vai em direção à porta. E todo mundo olhando, os companheiros, os trabalhadores da casa, ele vai, abre a porta, e a mulher estava ali na frente, aquela multidão ali na rua, olhando, né? E Pedro simplesmente fala assim: entre, a casa é sua. E aí a mulher vira para Pedro e fala assim: quem sois? Pedro fala assim: eu sou apenas o seu irmão. E recolhe. E aí eu percebo, meus irmãos, falando agora até em casa espírita. A casa espírita, ela é a casa de Jesus. Eu vejo que o principal objetivo da casa espírita é acolher. Acolher sem restrições. É lógico que existe uma atmosfera na casa espírita de silêncio, de concentração, de oração. Mas independente de quem chegue ali na nossa porta, a casa espírita deve acolher, deve estender a mão para ajudar. Não importa qual é o tipo de delinquência, qual é o tipo de infração que a pessoa cometeu na vida. Quando ela entra na casa espírita, é apenas um irmão. Eu fico feliz quando eu vejo as casas espíritas da região, na nossa reunião de quarta-feira lá em Espera Feliz, quando eu vejo chegando pessoas assim que às vezes não se enquadrou em nenhuma instituição religiosa, porque devido à vida que a pessoa tinha, devido a opções em várias áreas da pessoa, foi fechada a porta. E quando ela chega na casa espírita, nós não perguntamos quem ela é, o que ela faz, qual é a opção sexual, qual é a linha filosófica. A gente não pergunta, a gente simplesmente fala de Jesus, fala do amor de Jesus e procura tocar o coração dessas pessoas por amor de Jesus, fazer as pessoas se sentirem em família. Isso tem sentido muito. Isso é muito gratificante. Você percebeu uma pessoa que às vezes não conseguiu se adequar em nenhum campo da sociedade, mas na casa espírita, como ninguém está julgando, primeiramente ninguém deve julgar, a pessoa se sente acolhida, sabe que ali sempre é um porto seguro. Se a pessoa vai conseguir caminhar retamente, ou vai cair de novo, vai voltar, não importa. O importa é que a casa espírita está sempre aberta para estar estudando o Evangelho de Jesus, para estar estudando a mensagem das leis divinas. E cada um, dentro da sua própria consciência, vai assumindo as suas próprias responsabilidades. Vai se conscientizando. A gente não muda ninguém. Nós temos poder para mudar a nós mesmos. Cada pessoa é responsável pela sua própria mudança. A gente procura influenciar positivamente aqueles que estão ao nosso redor, para mudar junto com a gente para melhor. Mas, de modo geral, a casa espírita tem que estar sempre com os braços estendidos para acolher os necessitados, porque essa é a proposta de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, a paciência, a atenção grata que a gente percebe, a energia, a comunhão no momento que a gente vai fazendo o estudo.
que na verdade quem faz o estudo não somos nós, é a espiritualidade que vai coordenando os trabalhos. Nós somos todos instrumentos aqui, liberando energias para acontecer trabalho, que é muito maior do que aquele que a gente enxerga com os olhos físicos. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade e sempre que precisar, a direção da casa, nós estamos à disposição para vir aqui com o maior prazer contribuir, porque o maior ajudado realmente somos nós. Um abraço a todos, boa noite. Nós, mais uma vez, queremos te agradecer pela sua fala. É um prazer novamente ter você aqui. E você já está agendado, acho, para novembro. Então, é gratificante realmente ter a sua disposição, esse carinho que você tem com a gente. Com certeza, a Casa Nova de Vista tem muito a te agradecer, e todos nós, né, por essa parceria que você tem com a gente. Quer dizer, a família da Dona Avelina aí tem essa parceria conosco aqui.